dando continuidade a essa série de vídeos que a gente não sabe no que vai dar, estou só fazendo. Hoje a gente vai falar eu vou falar sobre minha experiência de 25 anos de casada, mais de 25 anos de casada, sobre amor, rotina e parceria. E eu vou, de forma muito honesta e tranquila, compartilhar como foi, como tem sido a minha experiência em mais de 25 anos de casado. E às vezes, algumas pessoas em conversas do dia a dia me perguntam: e aí, 25 anos de casados, tem algum passo a passo, algum protocolo? Claro que não, né? Claro que a escolha é do dia a dia. Todos os dias você escolhe novamente casar com aquela pessoa, que vai mudando ao longo do tempo. É bom que se diga isso. A pessoa com a qual você casa não é a mesma depois de um ano, que não é a mesma depois de 10, e nem depois de 20, e nem depois de 25, e assim segue. Porque a gente muda, né? A gente vai mudando, e que bom que a gente vai mudando. Então, eu me casei aos 25 anos por amor. Eu me apaixonei e decidi casar com aquela pessoa. Ele ainda não sabia que ele ia casar comigo, mas isso era um problema dele. Eu já estava resolvida. E aí, depois de um tempinho, de fato a gente casou. E eu fui forjada para ser uma dona de casa, para ter a minha profissão e ser uma dona de casa. Parece contraditório, parece e é contraditório. A minha geração, pelo menos a forma como eu fui criada, ela forjava as mulheres para fazer o prato do marido, para cuidar da roupa do marido, para limpar a casa, para quando o marido chegar, a casa tá limpa e ela também, porque há serviço do marido, né? E tudo bem quem quer seguir assim. Tudo bem quem quer seguir assim. Depois de um tempinho de casada, eu descobri que não era isso que eu queria, mas nem de longe. Então, a faceta dona de casa, ela foi enterrada a 7 palmos debaixo da terra. E a faceta profissional, ela aflorou com muita força. Ainda bem que eu contava com um parceiro que entendia essa minha necessidade e essa minha transição para o mundo profissional. Então, o amor foi necessário para iniciar a vida conjugal? Sim, foi. Foi uma sorte, uma coincidência, na verdade, né? Foi uma coincidência. Às vezes ele vem depois. No meu caso, veio junto. Então, ok, a gente se uniu, a gente casou, fomos viver inicialmente naquela divergência de o que eu quero com o que eu preciso, a exemplo de eu sendo criada para ser uma dona de casa e ao mesmo tempo também estimulada a ser uma profissional. Isso foi bem confuso para mim. E superada essa fase, veio a fase da rotina. Olhe, cá para nós, ainda bem que a rotina existe. Eu estou falando por mim, certo? Sempre eu falo do meu lugar, do meu espaço, da minha experiência. Ainda bem que a rotina existe. Sem a rotina eu tinha enlouquecido antes. Eu enlouqueci depois, mas sem a rotina tinha sido bem antes. Sobretudo porque quando os filhos vêm, eles bagunçam qualquer coisa que exista, que seja próximo de uma rotina. Então, é necessário, no meu caso foi, estabelecer uma rotina de vida
para poder ter um pouco de equilíbrio mental. Eu tô falando isso sobretudo quando meus filhos eram pequenos, que acordavam à noite, aquela coisa toda, né? Que no outro dia, em que pese eu tenha passado uma noite quase toda em claro, eu tinha que estar no meu trabalho, atendendo pacientes muitas vezes de UTI ou de SAMU, pacientes de acidentes de carro, enfim. Hoje eu vejo algumas pessoas, algumas mulheres, homens também, e eles chegam no trabalho quase como se pedisse compreensão das pessoas pelo fato de terem passado uma noite em claro e estarem debilitados para o dia de trabalho que os aguardam, o que é perfeitamente compreensível. Hoje, eu compreendo e ajudo no que for possível, mas na minha época, a gente nem podia falar nisso direito. Então hoje, quando eu vejo uma colega que chega, olha, meu bebê passou a noite em claro, eu tô aqui, não sei o quê, e todo mundo fica muito solidário, lá no fundo do meu coração eu tô pensando assim, eu já passei por isso, então eu sei como é. Eu não estou passando hoje por essa situação específica de complicação da rotina. Hoje tenho outras complicações de rotina que podem ser equiparadas a essa, mas eu já passei por isso também. Eu sei que é desafiador, não é paralisante, é desafiador. Então, na vida conjugal, a rotina é necessária, claro. E uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato da necessidade da parceria do cônjuge. Então, eu ouvia muito da minha mãe, meu pai nunca me falava nisso, mas eu ouvia muito da minha mãe assim, seria bom que o marido ajudasse. Hoje nem se fala mais nisso, né? É até uma afronta dizer ajudar. Não, ajudar não. Ajudar uma pessoa que vai passando na rua que não me conhece, ela entra aqui ou faz alguma coisa por mim para me ajudar. O marido tem que fazer igual, tem que dividir as tarefas. E algumas que ele não pode fazer, como amamentar, ele pode favorecer esse momento para a mãe. Isso é importantíssimo. Mas eu fui criada assim, não é? Hoje eu fico olhando como a juventude se equilibra nisso e eu fico pensando que delícia, que coisa linda. Se eu tivesse tido essa oportunidade, hein? Bom, então a rotina ela é necessária, a rotina salva almas, tá? Uma outra coisa, por fim, é a questão da parceria. E por quê? Fica bem na esteira do que eu estava dizendo agora. Ou seja, não é para o marido dividir, melhor dizendo, não é para o marido ajudar. Ele tem que dividir as tarefas. Ali, ó, tete a tete. E por fim, eu diria que, além de você escolher casar com aquela pessoa todos os dias, que não vai ser a mesma, aquela mesma consciência que casou no altar, vai mudando, né? Isso passa por perdão, isso passa por compreensão, isso passa por resiliência e passa por paciência. Isso é geral, tá? Não vai ter esse casamento dos sonhos, não. Nem vai chegar essa pessoa no cavalo branco, tá bom? Essa pessoa do cavalo branco você vai construindo dia a dia. É assim que acontece. Eu acho que era isso. Talvez eu fale um pouco mais sobre experiências matrimoniais mais à frente, de um ponto de vista mais quente, né? Mas hoje era essa palavra que eu tinha. Tá bom? Obrigada.